Bem-vindos ao Semente do Bem-Estar. Nesse videocast, a gente vai plantar algumas sementinhas por aí para que você consiga florescer um bem-estar prático e numa rotina confortável por aí. E hoje eu tô aqui com a Regiele, que é consteladora, terapeuta integrativa, para a gente conversar um pouquinho sobre como as práticas de bem-estar, sendo yoga, massoterapia, né, e até levar um ambiente mais harmônico para nossa casa, como tudo isso reflete no nosso autoconhecimento e numa jornada mais confortável. E aí, Regi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Taine. Estou muito feliz de estar aqui no Lance mais uma vez e muito mais feliz ainda de estar aqui para falar sobre autoconhecimento, né? Que é uma coisa que a gente gosta. E misturar todas essas atividades que você faz, né? Que é a massoterapia, a yoga. Então, e trazer isso para a galera saber que isso faz parte do autoconhecimento e é tão importante quanto ir para um psicólogo fazer uma terapia propriamente dita. É aquele ditado, né, que é terapêutico, mas não é terapia, né? Porque Isso! são coisas ali diferentes, mas uma anda de mãozinha dada com a outra, né? Uhum. Me conta, Regi, acho que a primeira pergunta que eu quero fazer é como você vê, né, que essas práticas te auxiliam no teu momento de autoconhecimento e na tua jornada? Então, Thay, eu sou uma pessoa extremamente agitada. E você sabe disso porque eu já fiz yoga algumas vezes e eu vou para yoga e eu volto da yoga, e eu saio da yoga e eu volto para yoga. Mas por quê? Exatamente porque minha cabeça não consegue parar, né? O meu cérebro ele não silencia. Então, como que eu faço ele silenciar? Eu preciso que seja uma atividade em que eu inteira precise relaxar, como a massagem. Né? Então, e as massagens que você faz são sensacionais. Eu adoro. Por quê? Porque exatamente isso faz com que eu me regule emocionalmente e eu consiga também silenciar essas vozes da minha cabeça, né? Que eu sempre digo que não são uma ou duas, que todo mundo, não sou. Sou várias ao mesmo tempo. Tem aquela que conversa, tem a que xinga, tem a que fica questionando, tem a que, viu, mas você não vai fazer nada. Então, assim, como é muita gente falando dentro da minha cabeça ao mesmo tempo, eu preciso me regular. E a regulação, ela vem do autoconhecimento. E eu saber que, por exemplo, eu fazer uma massagem acaba silenciando a minha mente, me relaxando e fazendo o meu sistema nervoso ficar mais calminho. Então, eu paro de reagir tanto quando algo acontece. Eu consigo pensar antes de agir. E o toque, ele tem esse poder mesmo, né? Ele trazer a gente pro presente, porque silenciar essas vozes não é só na tua cabeça, né? Acho que é na minha e acho que de vocês aí de casa também. Então, o toque, ele tem esse poder de realmente trazer a gente pro presente, né? Porque você tá ali recebendo uma massagem, né? No momento da massoterapia, você tá concentrado naquilo que tá acontecendo. Você quer aproveitar aquele momento, né? Com tudo que ele tem pra Mas quer oferecer. sentir aquilo, porque porque quando você marca, por exemplo, uma massagem, ou o reiki próprio, você sabe que eu também sou apaixonada pelo reiki, né? E tanto que quantas vezes eu fiz o reiki e eu digo pra você, eu vou embora no início do reiki e eu volto. Eu sei a hora que ele tá acabando e eu volto. Aonde eu vou, não tenho ideia. Graças a Deus eu desligo, né? A gente vai até Nárnia, talvez, não sei. E volta. Mas é esse poder do toque, né? E no caso do reiki nem é tanto toque, porque é mais a imposição de mãos, mas é você sentir que tem alguém cuidando de você naquele momento. Porque a gente tem essa dificuldade, eu acredito muito também como mulher, né? De receber um carinho, de receber um cuidado, de receber algo gostoso. A gente tem uma certa dificuldade. Então, isso tudo também vem do autoconhecimento. Se eu não souber que eu não dou conta de receber, eu nunca vou aprender a baixar as minhas barreiras para poder receber. Nossa, com certeza. Né? Então, quanto mais eu sei sobre mim, mais feliz eu vou ficando também, né? Sim. Porque mais massagem eu posso fazer, mais um reiki eu vou procurar, mais a gente vai se permitindo. mas a gente vai se permitindo coisas que a gente acha que não pode. Porque, meu Deus, você tem que trabalhar, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta da família, você tem que dar conta do casamento, você tem que dar conta dos filhos, você tem que dar conta de uma infinidade de coisas. Você, né? Inclusive, tem que dar conta de você. Inclusive, conta de você. É o mais importante, na verdade. E o que já seria o suficiente. Já. Você falou do reiki, né? O
Reiki realmente é essa terapia japonesa de imposição de mãos, né? Uma terapia de harmonização. Então, que legal que você falou que no começo da sessão você dá uma desconectada, né? E lá no final você já vai retornando. E o Reiki é bem assim mesmo, né? Até esses tempos fui fazer Reiki com você, as duas reikianas aqui, Né? não é mesmo? E realmente, né? Esse equilíbrio que o Reiki proporciona, né? É uma harmonização, não tem outra palavra, eu acho, né? A gente sai realmente equilibrada, né? As vozes na cabeça, elas continuam ali, né? A gente continua pensando muito, mas com muito mais clareza, com muito mais discernimento. Não, parece que elas esperam agora terminar de falar para outra começar, né? É quando a gente dá essa equilibrada nos chakras, é isso que a gente faz. É como se agora uma fala, daí a hora que ela termina de falar, a próxima começa, né? Ao invés de estar falando todo mundo junto. E isso é muito importante, porque tem gente que, na verdade, tem dificuldade, digamos, da terapia como autoconhecimento, do falar sobre si. Sim. Então, eu acho que às vezes, para quem está iniciando, ou de repente, mas eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir conversar, iniciar com esse tipo de terapia, né? Porque é uma terapia, né? É um autocuidado, é autoconhecimento. Você se permitir fazer uma massagem, fazer um reiki, já é olhar para si, né? Mesmo que eu não fale nada, mesmo que eu não diga o que está me incomodando, porque eu não sei como dizer. Então, já é um caminho. Então, eu acho que é muito válido. Com certeza. Pra mim, assim, né, colocando um pouco da minha vivência com tudo isso que me trouxe pro caminho, né, de ser também essa terapeuta, o silêncio, ele é muito incrível. Ele é um ponto-chave na nossa vida. Principalmente hoje, né, que a gente tá a todo momento recebendo notícia de tudo que é lado, né, sendo bombardeada, às vezes, por coisas que a gente nem queria saber, que a gente acaba sabendo, né, e o silêncio, ele é incrível, porque você realmente para, entende o que está acontecendo, ouve o teu corpo, principalmente na prática de yoga, né, a gente começa a entender o limite do nosso corpo, até onde eu consigo avançar, e às vezes até se depara com coisas que a gente nem imaginava que conseguia fazer. Muitas alunas, às vezes, conseguem fazer uma invertida e ficam, nossa, eu nem sabia que conseguia fazer isso. Nem sabia que meu corpo fazia esse tipo de movimento. Então, ali naquele silêncio, quando você tá com você mesma, né, esse encontro ali, de frente com você, é essencial, né? E eu acho, o silêncio, eu acho ele extremamente revelador pra gente, né? Pra nós mesmas. Porque é nele que a gente vai enxergar coisas que a gente não gostaria de ver. E é nessa hora que a gente tenta fugir daquilo que a gente tá vendo. Só que é nessa hora que a gente precisa ficar. Só que é muito difícil. Tanto que nos meus atendimentos, e provavelmente você também já deve ter escutado isso em atendimento, a pessoa diz assim, mas eu não gosto de ficar sozinha. Eu não sei ficar sozinha. Eu não sei ficar em silêncio. Eu preciso de gente, eu preciso conversar. Por quê? Porque o silêncio vai revelar uma sombra. Vai revelar um lugar que dói e talvez ela vai ter que lidar com isso. Sim. Né? E esse é o medo das pessoas. Ter que lidar com aquela escuridão que eu não tô preparada. Ok, tem vezes que a gente vai passar por ela batido, vai dizer, não tô a fim de lidar com você agora, deita aí de novo, descansa, amanhã eu volto, fecha a portinha. Mas você já viu. E você não vai poder deixar de ver. Não dá para desver, né? Então, uma hora ou outra, a gente vai ter que mexer. Então, o silêncio também traz esse movimento. Então, às vezes, as pessoas têm medo do silêncio por causa disso. Mas eu sempre falo, a hora que você aprender que o silêncio te dá uma liberdade fora do comum, porque, assim, o prazer de se estar sozinha é tão grande, porque muitas vezes, aposto que você também já ouviu as pessoas, mas eu não gosto de ficar sozinha. Gente, eu amo. Como que não gosta? É a melhor coisa. Não é? Como assim não gosto de ficar sozinha, gente? É a melhor coisa que existe no mundo é ficar sozinha. Sabe que eu tava vendo esses dias alguns atores falando sobre a profissão, né? E eu achei muito interessante. Esses atores estavam gravando uma série onde eles interpretavam criminosos, né? E eles falaram que a preparação de cena deles era olhar pra dentro e entender que dentro da gente, a gente tem tudo isso. Claro que algumas coisas a gente reprime, algumas coisas a gente sabe que não é correto, então a gente não faz. Mas o ser humano tem dentro de si tudo isso, né? As sombras são algo que a gente não quer ver. Só que no silêncio elas aparecem. Então, quando a gente assume, né, que faz coisas que não são muito adequadas, né, quando a gente assume tudo isso, assume as nossas sombras, se empodera delas também, reconhece tudo isso, né, a gente consegue, então,
que a gente tava falando, interpretar alguns papéis e se encaixar em algumas caixinhas que às vezes não fazem muito sentido pra gente, mas que exigem da gente naquele momento. Então, reconhecer dentro de nós que a gente tem tudo isso, né? Nós não somos só isso que a gente tá mostrando ser aqui e agora, né? Nós somos uma infinidade de coisas. Então, nesse silêncio, reconhecer, olhar para tudo isso, ouvir também essas vozes um pouco descontroladas às vezes, né? Faz com que a gente entenda quem a gente é, né? Entenda as escolhas que a gente fez, as escolhas que a gente vai fazer, quer fazer, né? E daí sim continuar seguindo o nosso caminho. Né? O silêncio, ele é mágico. Libertador. E eu sempre falo, porque assim, todo mundo acha assim, ai, mas você é terapeuta, você trabalha com isso, tá sempre tranquila, sempre relax, tá sempre... Gente, eu não sou alecrim dourado todo dia. Às vezes eu sou porco espinho também, tá tudo bem, entendeu? Porque a vida é isso, eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano. Então, o que como terapeuta isso me trouxe, como consteladora me trouxe um conhecimento que eu não tinha até então, e agora que eu tenho, eu uso ele a meu favor, né? Então, assim, não é que eu ainda não perca o controle, não é que eu ainda não fique brava, não é que eu ainda não dê uns surtos, mas é que, assim, não é todo dia. Ninguém é alecrim dourado o tempo inteiro e ninguém é porco espinho o tempo inteiro. A gente é os dois e a gente tem que aprender a conviver. E é exatamente nesse lugar que todo mundo acha que tem que ser a perfeição. Só que o perfeito não existe. Que se é perfeito, acabou. Ele não tem mais mudança, ele não tem mais alteração. E eu sempre falo que a constelação, ela traz exatamente isso, né? Esse conhecimento nesse sentido. Que essas sombras, elas me pertencem e às vezes essa sombra não é minha, eu só estou repetindo ela, né? Por lealdade à minha família. E isso acontece muito e diariamente. E no silêncio é que a gente descobre o que é que eu estou repetindo. Porque quem nunca parou e disse assim, meu Deus, eu estou fazendo igualzinho a minha mãe. Meu Deus, eu estou falando igual o meu pai. Meu Deus, é a minha avó. E eu falo, eu não queria fazer isso, eu não queria repetir isso. E tá aí, você fazendo igualzinho. Por quê? Porque é lealdade, porque é inconsciente. Eu não é de propósito, eu não tô fazendo aquilo com intenção, né? Mas eu repito automaticamente aquele comportamento. E é no silêncio, quando eu aprendo a silenciar a minha mente, silenciar meu corpo, silenciar a mim mesma, é que eu consigo ir subindo os degraus do autoconhecimento. Porque a gente não começou aqui onde a gente tá hoje. Entendeu? Foi lá atrás, né? Eu faço terapia faz 30 anos. 30 anos. Eu comecei com 15 anos. 30 anos. Acho que entregamos a idade. Mas eu comecei com 18. Então, entende? Exatamente. E, lógico, tem momentos em que eu desisto. Tem dias que eu vou pra terapia e eu saio de lá querendo matar a psicóloga, mas a culpa não é dela, é minha. Matar com amor, isso. Matar com amor, claro, né? Vamos deixar claro. Senão as pessoas vão achar que nós vamos sair matando a galera. Não, né? Porque assim, eu sempre falo pra ela, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, me deixa. Ela é minha, entendeu? Então, sim, tem dias que eu vou acordar e vou pôr a culpa no meu marido, vou pôr a culpa no meu filho, vou pôr a culpa nos cachorros, até no gato do vizinho. Mas ela não vai ser minha naquele dia, porque eu não quero que seja. Mas no outro dia, como eu tenho um pouco de autoconhecimento, né? Eu acordo, olho no espelho e penso, certa, a culpa é sua. Então, o que você vai fazer? Né? Então vamos lidar com isso hoje, já que você não quis lidar ontem, porque era tua e você pôs em quem você quis. Né? E eu acho que é exatamente isso, a gente tem que começar lá atrás. Você desde os 18, eu desde os 15. A constelação entrou na minha vida já tem 12 anos. Então, assim, né? Ontem, perto da terapia, ontem. Então, assim, não é, a gente não tá aqui dizendo que é fácil, né? Não é simples, mas é muito possível. É muito possível. Mas tem que ter o quesito querer. Sim, o querer e a persistência, né? Porque às vezes não é na primeira forma terapêutica que a gente vai se adaptar, que a gente vai se encontrar também, né? Então, talvez experimentar um pouco aqui, um pouco ali. E nesse momento, eu acho que os preconceitos, eles têm que ficar de lado, realmente. Porque são
inúmeros vieses que levam a gente pro mesmo lugar, né? Pra mesma intenção. Pro mesmo objetivo. O mesmo objetivo, que é se conhecer, que é ser alguém melhor, tanto pra você mesma, primeiramente pra você mesma, quanto pras pessoas ao teu redor, né? Porque respinga nos outros. Não, naturalmente, se a gente fizer bem pra gente e a gente se melhorar, é automático que o nosso ambiente melhore, né? Que os mais próximos, principalmente a família, percebam isso. E essa mudança de campo energético, muitas vezes o que acontece quando a gente muda, a nossa vibração muda e o nosso campo energético muda, automaticamente vai mudar em volta, os mais próximos, e às vezes isso também vai incomodar. Ah, com Né? certeza, com certeza. Porque Agora você tá tava ficando ali, louca. né? O que você tá pensando? Porque você tava ali, né? Sendo tudo pra todos, às vezes, né? E de repente você percebe que, calma, não tô dando conta de tudo, né? Preciso segurar aqui o que eu realmente consigo. Salvar a mim mesma, colocar o coletinho salva-vidas em mim mesma. Né? Pega a máscara de ar primeiro em você, depois nos outros. Aham. Realmente, a gente acaba querendo abraçar tudo e a todos. Agradar. Esquecendo. Uhum. Né? E o agradar, ele tem essa coisa perigosa, né? A gente muitas vezes, lá no começo, eu fazia tudo para todo mundo. Eu nunca ia dizer um não. Porque eu sempre falo, né? A gente tem o costume de dizer não e já justificar o nosso não. Sim. A gente justifica o nosso sim? Não. Entendeu? Tipo, eu digo sim é uma frase completa. O não também é uma frase completa. Mas é automático alguém dizer assim, vamos fazer não sei o quê, e você não quer. Daí você diz, não vou poder por causa disso. Fê, não é assim que funciona o negócio. Não é não. Eu não preciso dizer porque eu não quero. Tem pessoas que sim, eu vou querer me justificar, eu vou dizer, olha, não tô... Agora, pensa no grau de intimidade. Se você me chamar pra alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que eu posso dizer, tá aí, não tô afim. E pronto. E você não vai tomar isso como uma ofensa pessoal e não vai ficar pensando, nossa, quem que ela pensa que ela é pra dizer isso? Porque normalmente a gente toma o não como uma ofensa pessoal. Né? Pra quê? Gente, não. É sempre sobre o outro, né? Sim. E nesse momento de dizer não, é que a gente acaba deixando de se priorizar, né? Quantas vezes, né, deu em alguns eventos, até ontem mesmo, né, com uns voucherzinhos de desconto, e as pessoas falam, nossa, eu não tenho tempo. Gata, 1 hora por semana, jura pra mim, juradinho que você não tem tempo? Ou realmente são essas prioridades que estão loucas, né, que não são prioridades, você tá colocando lá em cima, e você não tá tirando tempo pra você de fato. Porque daí tem esses nãos que precisam ser justificados, né? Porque senão o que vão pensar de mim, né? Se eu disser não, nossa, mas o que vão falar? O que vão pensar? O que não sei o que. Gente, a vida é sua. É uma só. Né? E teve uma vez que eu faço a musculação 1 hora por dia. E eu vou não por livre e espontânea vontade. Às vezes eu vou por livre e espontânea vontade, mas muitas vezes é por pressão, por obrigação. Porque eu sei que pela minha saúde vai fazer bem. A longo prazo, né? Eu vou poder usar isso a meu favor. E aí eu fiz as contas. Se nós temos 24 horas no dia, sabe quanto é 1 hora? 4% do meu dia? Você não tem 1 horinha pra você? E isso no dia. Imagine quem dirá na semana. Na semana. Por quê? Muitas vezes você pergunta, mas é que eu tenho que não sei o que pro marido, pros filhos, trabalho, não sei o que. Certo, e quanto que você dá pra tudo essas coisas? Me dedico 100%. E pra você? 20. Não, então você tá dando 20. Porque a gente não dá aquilo que não tem. Então, se eu não tô 100% comigo, eu tô dando os 20 que eu tô. E tô achando que eu tô abafando, só que não tá. Então, vai cuidar de você. E a gente aprendeu também que o agradar é o correto. Que pensar em si ou se colocar como uma prioridade em primeiro lugar é egoísmo. E na verdade é luxo. E na verdade não é. Não. É o essencial para que eu possa dar o melhor de mim para o mundo, inclusive. Porque afinal de contas a gente só entrega para os outros aquilo que a gente tá transbordando, né? Porque ficar doando de si, uma hora vai esgotar. Então você realmente precisa estar bem para conseguir transbordar para os outros, né? E como você vai estar bem se você não tá aí nem pra você? E eu acho que é muito isso que você falou também. Descobrir qual é
o primeiro movimento para você, porque é isso que você disse, muitas vezes uma técnica não vai funcionar para determinada pessoa, você não vai se encaixar, não vai fazer sentido para você. A constelação não vai fazer sentido, o reiki não vai fazer sentido, o yoga não vai fazer sentido, a terapia tradicional não vai fazer sentido. Procura aquilo que faz sentido para você. E às vezes o autoconhecimento vem de você caminhar 15 minutos por dia no lago, dar 3 voltas no lago por dia, em silêncio com você mesma. Isso também é autoconhecimento. A gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas achando, mas é muito difícil, é muito caro. Não é caro. Eu digo que a gente é a geração em que a gente tem o conhecimento de graça mais absurdo que existe. Só não melhora para si mesmo quem não quer hoje. Isso é verdade. É quem não quer mesmo mudar. Porque a mudança tem que partir de um querer. De um reconhecimento de que não estou bem. Eu preciso transformar isso em algo melhor. E as pessoas têm essa dificuldade. Então, se eu não reconhecer isso, você pode dar 30 voltas no lago. Não vai resolver, né? Por quê? Porque você ainda tá com esse negócio da culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Não é? E é verdade, porque é isso que a gente tem que olhar. O que é que me incomoda e por que isso me incomoda? Porque eu sempre falo, quando eu falei pra você que as pessoas tomam as respostas da gente como pessoal. Não é pessoal. Agora, se eu tomo como pessoal, por que eu tomo como pessoal? O que é que incomoda em mim que a resposta dela me deixou desconfortável? Né? Porque eu sempre falo, se for uma verdade o que a pessoa tá falando, eu preciso me incomodar? Não. É verdade mesmo. É verdade, né? Isso. E se ela estiver falando uma mentira a meu respeito, eu preciso me incomodar? Também não. Também não. É mentira mesmo. Não é? Agora, se eu me incomodo, pega que é teu. Opa! Aí vai lidar com isso na terapia, na terapia que você quiser escolher, né? Mas procura algo que possa te trazer mais pra si. Porque eu acho que é isso que é muito importante. As pessoas descobrirem aquilo que faz sentido pra elas, pra verdade delas. Porque eu também sempre digo, o que é verdade e o que é mentira? Fica muito subjetivo isso, né? Uhum. Porque, claro, a gente tem uns conceitos sociais, né? Exatamente. Que devem ser seguidos, mas uma questão de você se portar, você se sentir bem, né? Você se sentir pertencente, talvez, a algum grupo, né? E seguir a tua vida naquela verdade específica. Aquilo é verdade pra você. Pra tua história, pra tua família. Se eu venho de outro lugar, aquilo já deixa de fazer sentido. Sim. Né? É o que eu sempre falo. Eu vou dizer, tá lá no Oriente eles têm quantas mulheres? Lá aquilo faz sentido. E aqui isso não faz sentido. Quem tá certo e quem tá errado? É que nem o bem e o mal. O que é bom e o que é ruim? Tudo depende do meu contexto. Tudo depende não só da onde eu vim. Depende da onde eu estou, como eu estou, né? Aonde que é, não é? Agora não vou lembrar. Talvez você vai me lembrar. Onde é que eles comem cachorro? Não é na China, Japão? China, eu acho. Eles comem cachorro. Para nós faria sentido comer cachorro? Entende? Então, assim, mas eles estão certos ou estão errados? Não tem. Como que eu sei o que é certo e o que é errado? Né? Não sou... eu tenho uma história, eu carrego esses valores sociais, eu carrego meus valores familiares de certo e errado. E muitas vezes a gente quer trocar o nosso certo e o nosso errado dentro do nosso sistema familiar. E daí que começa a treta, né? Nossa, mas você já gosta de arranjar encrenca, né? Não é? E isso é autoconhecimento. Isso e é isso que é autoconhecimento. É eu reconhecer que sim, ok, eu aprendi dessa forma, mas para mim dessa forma não faz mais sentido. Então eu escolho ir por um caminho diferente. Eu não tô dizendo que eu vou fazer um caminho melhor ou pior de autoconhecimento. Eu vou fazer um caminho diferente, porque para mim não faz mais sentido aquele, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então por isso que eu digo, é achar a técnica que para você faça sentido. Com certeza. Até o Hatha Yoga, né? O nome Hatha Yoga, Ra é sol, Ta é lua. Então a gente tem esses dois opostos, né? Então o Hatha Yoga, ele tem esse princípio de fazer com que a gente enxergue que nós somos o sol e a lua. Então nós somos esse claro, nós somos essa escuridão, né? Nós somos esses opostos ali transitando o tempo todo. Então reconhecer
como a gente estava falando antes, né? Que somos tudo isso, né? Uhum. E reconhecer esse caminho que a gente escolheu trilhar, né? Reconhecer que esse certo, esse errado é subjetivo também, em algumas vezes, né? Então, traçar esse caminho do equilíbrio mesmo, né? Encontrar técnicas, né? Que façam com que a gente vá se equilibrando, vá se harmonizando, e vão ser técnicas diferentes para cada pessoa, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito legal e muito importante a gente falar, porque essa dualidade, ela é no dia a dia a vida toda, né? É o sol e a noite, é o sol e a lua, né? É o claro e o escuro, o yin e yang. Então, assim, a gente sabe que é dual. E a gente tem as duas coisas. E a hora que a gente começa a aceitar que somos luz e sombra, as coisas começam naturalmente a ficar mais leves, né? Eu começo a me aceitar da forma como eu sou. E daí todas aquelas verdades, ou aquelas mentiras, ou aqueles errados, ou aqueles bons e maus, eu começo a questionar. Porque eu começo a olhar para mim, isso é bom. Isso aqui não é bom. Era bom aqui. Agora para mim não é mais. Por isso que eu digo também, todo mundo fala assim, nossa, mas você não pensava assim. Graças a Deus, né? Graças a Deus eu não pensava assim. Porque é exatamente isso. Eu poder mudar de opinião a partir do autoconhecimento que eu faço para mim mesma. Porque quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu posso dar de mim para o mundo. Só que eu só vou poder mudar de opinião se eu souber quem eu sou. Senão eu vou continuar só repetindo uma história. E vou manter aquela minha verdade como legítima e única no mundo, porque eu não consigo olhar o ponto de vista do outro. Né? E o autoconhecimento também traz essa liberdade pra gente, né? Sim. De eu olhar para o outro e entender que ele está falando sobre a percepção dele, o contexto dele, a vivência dele, a vida dele. Não é sobre mim. É sobre ele. Se dói em mim, é meu. Mais uma vez, a gente volta ao que a gente falou agora há pouco. Então, se dói, é meu. Sim. Mas se não, ele está falando a partir da vivência dele, do contexto dele, do ambiente dele, da vida dele. Dando a opinião. Que no final das contas é o que a gente faz todo dia. Todo dia. Da nossa opinião. Aqui, né? E é o que estamos fazendo aqui, inclusive, dando a nossa opinião a partir da nossa vivência, do nosso contexto, da nossa história de vida. Do nosso conhecimento. Do nosso conhecimento, exatamente. E pode ser que tenha um monte de gente que vai dizer assim, nossa, que essas duas loucas estão falando, não tem nada a ver o que elas estão falando, nossa, que viagem. E tá tudo bem. E assim como pode ter muita gente que vai dizer assim, olha pra isso e pensa assim, nossa, é verdade, dá pra desbravar o mundo de outro jeito que eu não tinha como pensado isso faz antes. sentido? Eu não tinha pensado desse jeito. E a vida é isso, né? É essa eterna descoberta diária sobre nós mesmos. Sim. E essa mudança, sim, de opinião, né? De visão de mundo, de amizades, de contextos. Por quê? Porque à medida que você vê o que você se conhece, você sabe o que te faz bem e o que te faz mal. E você vai para um lado ou vai para o outro. E como você falou no início também, existem contextos sociais que vão exigir que a gente esteja em alguns lugares que às vezes a gente não vai querer estar. E ok, tá tudo bem. Mas se eu sei quem eu sou, eu posso ir até lá, fazer o que precisa ser feito, voltar para casa e continuar sendo eu. Sim. E não deixar que aquilo me afete, né? Então eu acho que isso é autoconhecimento. Ai, Regi, como sempre, a conversa sempre flui entre nós, né? Principalmente quando a gente fala desse tópico que é o autoconhecimento, que acho que é uma paixão que a gente divide, né? Com certeza. E sou muito grata por você ter participado aqui com a gente, né? E queria que você falasse um pouco das técnicas que você trabalha, né? Para que você possa plantar aí as suas sementinhas, né? No pessoal aí de casa. Então, eu hoje tenho uma mistura de técnicas que é só minha, né? Que eu trabalho com a astrologia, com a numerologia e com a constelação num contexto único. Então, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou analisar, e a gente vai sentar e vai conversar. E dentro de todas essas técnicas, eu vou trazer um direcionamento do que ela pode fazer. Não é uma imposição. Eu vou trazer uma luz, uma clareza sobre algo que a pessoa tenha, né, ainda um pouco embaçado na sua vida, e eu vou trazer algumas possibilidades. Se essas possibilidades serão aceitas ou não, já não é da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é eu abrir os caminhos, eu mostrar os caminhos que existem. Se a pessoa vai pegar o caminho A, B, C, D, ou vai continuar ali, ou vai voltar para trás,
já não sou eu que determino, Uhum. né? Mas eu hoje trabalho dessa forma, individualmente, onde eu vou conversar e eu vou te mostrar as possibilidades dentro daquela situação específica que está te incomodando. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E sempre que precisar, estamos aí para falar de autoconhecimento. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha plantado algumas sementinhas, né, do pessoal de casa, para que as pessoas consigam olhar, né, para técnicas diferentes, para as técnicas que eu trabalho, por exemplo, né, que são um pouco mais silenciosas, né, a massoterapia, o E são reiki, tão deliciosas quanto qualquer outra. o yoga, né, que são técnicas que trazem a gente um pouco mais para dentro, mais de introspecção mesmo, né, mais corporais também. Então, se encontrar no movimento, se encontrar com o teu corpo, acho que todas essas opções, né, e possibilidades de autoconhecimento são extremamente válidas, né? Então que você aí de casa consiga se abrir mesmo, né, para experimentar coisas diferentes e principalmente ter um tempo de qualidade